Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão? Tomara que estejam todos bem. Nós sabemos o momento que nós estamos vivendo. São dias delicados e a gente não pode se reunir dentro do projeto, mas nós estamos aqui online, usando essa plataforma para a gente continuar as nossas lições que a gente tem estudado. Espero que você tenha estudado a lição de José, sobre a vida de José, como ele se portou diante de tudo, todas as situações que remeteram na sua vida. E hoje eu quero falar sobre outro personagem na história bíblica. Mas primeiro eu queria te pedir para que você deixasse o seu nome aí embaixo, nos comentários, colocasse lá o seu nome, colocasse seu nome, hashtag Geração Mais, para me saber se você está realmente assistindo esses vídeos, se você realmente está acompanhando. Eu preciso desse feedback para que a gente possa ali alimentar o sistema com a sua presença, porque a sua presença aqui é o que nos importa. E eu quero falar sobre Daniel. Nós sabemos que Daniel, eu creio que vocês já ouviram a história várias vezes, mas é bom a gente olhar de várias perspectivas, porque sempre tem uma aplicação nova para aquilo que nós já sabemos. Então, Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que ele havia resolvido. Aspenaz era o chefe dos serviços do palácio. Então Daniel foi falar com ele a respeito de uma alimentação totalmente diferente. Daniel tinha princípios que não poderiam ser quebrados. Por isso Daniel vai falar com Aspenaz. Então ele pede para esse chefe para não comer do que o rei estava oferecendo para ele, certo? E dessa forma, com esse texto, nós queremos começar trazendo uma analogia para os nossos dias. Assim como as atitudes dos nossos dias podem ser cruéis com o nosso próximo, há na Bíblia também relato de pessoas que passaram por desafios, mas que pela bondade de Deus eles conseguiram vencer. Os nossos dias são dias complicados, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, às vezes pelos próprios familiares, Então essa maldade não é de hoje, não é de nos surpreender, porque antigamente já existia essa maldade no mundo, certo? Então Daniel, ele foi um grande homem que marcou a sua geração, um grande jovem que marcou ali a sua época, Quando jovem, ele foi retirado da sua terra e levado como escravo para servir o rei Nabucodonosor. Não é difícil, falar essa palavra? Nabucodonosor. Então, Daniel foi tirado lá do meio dos seus parentes, da terra onde ele estava, para ser escravo agora. Mas por que levaram Daniel? Será que eles olharam para Daniel, vou levar você? Não. Daniel possuía algumas características que eram marcantes e que destacou dentre os outros. A história de Daniel nos serve como exemplo de perseverança e fidelidade àquilo que acreditamos e temos convicção. Daniel sabia muito bem onde ele estava indo, sabia muito bem o que ele queria, e ele nunca deixou de ser perseverante e fiel a Deus. Ele nunca se deixou desviar por aquilo que tinha acontecido na sua vida. Daniel, ele era um jovem que, mesmo distante da sua casa, da sua cultura, dos seus amigos, buscava manter-se fiel a Deus e aos seus ensinamentos. Ele permanecia firme até o fim, E uma dessas características está em Daniel capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Diz assim, o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio,
e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser o quê? Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. Então, Daniel tinha todas essas características. Não só ele, mas os seus amigos também. Eram homens inteligentes, jovens inteligentes, tinham boa aparência, teriam que servir, teriam que estar ali servindo. E Daniel fez esse pacto com Aspenaz de não comer a comida do rei, porque a comida do rei não era uma comida, podemos dizer que pura. Era uma comida que iria atrapalhar os planos de Daniel. Então Daniel, mesmo em terra estranha, ele buscava o Senhor, o Deus de Israel. E ele buscava com intensidade, ao ponto de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós, geralmente, nós não oramos nem sequer pelo almoço que nós comemos. Nós esquecemos de fazer isso, de agradecer a Deus pelo dia, né, que nós temos. Não conseguimos nem sequer orar quando vamos dormir. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele honrava o Senhor em oração, né? Ele se destacava por sua inteligência e ainda mais era querido do rei. E isso fez ser lançado na cova dos leões. Pessoas ficavam com inveja de Daniel por essa afinidade com o rei e fizeram um plano para matar Daniel e jogar Daniel na cova dos leões, né? E que era a punição para aqueles que adorassem outros deuses. Então fizeram todo um plano para derrubar Daniel, porque estava servindo a Deus, o Deus de verdade, mas colocaram uma lei de que deveriam adorar somente o rei. E quem adorasse outro Deus seria jogado na cova dos leões. E isso tudo estratégia do inimigo para derrubar Daniel, né? Acabar com a vida de Daniel. Por inveja e maldade dos outros, Daniel foi delatado. Falaram para o rei: olha, achamos uma pessoa que está orando a um Deus. E embora Daniel fosse querido pelo rei, não conseguiu que o castigo fosse evitado, porque já estava selado pelo anel real. Porém, Deus, ele foi bom. Deus foi fiel a Daniel e nada aconteceu a ele. Imagina só se jogasse você dentro da cova dos leões. Se nós fôssemos jogados lá, será que a nossa fidelidade com Deus seria suficiente para nos salvar? Será que nós conseguiríamos ser salvos pela fidelidade que nós temos a Deus? Contudo, o rei decidiu punir os que denunciaram, juntamente com as suas famílias, Daniel. O que ele fez? Da mesma forma que a lei estava para Daniel ser jogado na cova dos leões, o rei agora lançou essas pessoas que estavam tentando matar Daniel, lançando eles na cova dos leões. E dessa vez eles foram devorados. E Daniel, ele nos ensina a sermos íntegros diante daquilo que nós acreditamos e buscamos. É preciso insistir nos objetivos que nós traçamos para o nosso futuro, para que possamos alcançá-los. Vocês têm objetivos, vocês têm um sonho no futuro, então vocês precisam buscá-lo. E para buscá-lo, vocês têm que ter objetivo. Mesmo que tudo na nossa volta favoreça facilidades, regalias, assim como Daniel poderia usufruir do trabalho no palácio do rei, mas ele preferiu honrar o Senhor e buscar os seus objetivos sem ferir a fidelidade com Deus. Muitas pessoas não escolhem isso. Elas preferem a facilidade. O que é mais fácil para mim? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder? As pessoas, elas preferem as coisas mais fáceis para conquistarem os seus sonhos. E às vezes nem tudo que é fácil é duradouro, né? Então, 3 lições que nós podemos aprender com Daniel. Primeira, nunca é cedo demais para preparar
para se preparar para o futuro. Nunca é cedo demais para se preparar para o futuro. Daniel, mesmo jovem, lá no primeiro verso, já se preparava para o futuro. Daniel, ele tinha objetivos. Nunca é cedo demais para se preparar. Ele já sabia que não deveria comer da comida do rei, então ele se prepara lá para o futuro. Ele já sabia que se contaminasse ali, a sua vida inteira estaria sendo prejudicada. Então a coisa que nós precisamos aprender é: nunca é cedo demais para nos prepararmos para o futuro. A segunda lição é nunca deixar que as distrações nos façam perder o foco. Porque para nos distrair existem muitas coisas. E Daniel se mantinha focado. Ele era um jovem que poderia usufruir de tudo. De tudo. Ele era jovem. Ele poderia fazer o que ele quiser. Ele poderia ter o que ele quisesse. Ele era o governador. Acima dele só estava o rei. Mas mesmo assim, ele não fez o que ele queria. Ele não fez a vontade dele, na verdade. Ele não fez assim. Ele fez a vontade que ele já tinha com Deus. A intimidade que ele já tinha com Deus foi o que favoreceu Daniel a permanecer no foco até o fim. Terceiro, ele nunca tentou sozinho. Ele sempre buscava a orientação de Deus. Daniel sempre buscou a orientação de Deus, mesmo para revelar os sonhos. Ele buscava, primeiramente, ali com Deus. Nas suas orações, falava com Deus. E se não fossem as orientações de Deus na vida de Daniel, ele nunca tinha conseguido chegar onde ele chegou. Ele honrou a Deus nas suas atitudes e Deus o honrou, salvando a vida dele. E tanto da cova dos leões, como da fornalha ardente, Deus preservou a vida de Daniel. Por quê? Daniel honrou a Deus. E Deus honra Daniel agora, guardando a sua vida. E eu quero terminar orando pela sua vida. Eu quero que saiba que o que Deus quer para você, para a sua vida, são algo bom, não é algo ruim. São coisas boas. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então Deus, ele tem o desejo de nos dar uma vida boa. Só basta agora nós querermos. Certo? Então eu quero orar com você e pedir que você nos acompanhe. Nós teremos depois mais lições. Certo? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. É um Deus que protege as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós podemos usufruir do Teu amor e da Tua graça. Nós entregamos o nosso futuro em Tuas mãos. Entrega, Senhor, o futuro desses jovens, desses adolescentes, que eles possam, Deus, um dia agradecer ao Senhor e honrar ao Senhor com suas vidas, para que um dia eles sejam honrados pelo Senhor, Pai. Por isso, cuide de cada um. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Logo, logo nós teremos mais vídeos e estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Continue conosco. Quando nós pedirmos qualquer informação, esteja ali presente com a gente, para que você permaneça nesse programa, que é uma bênção para a sua vida, que é uma bênção para a sua família. Obrigado. Deus te abençoe.